Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, ao qual deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe e Bartolomeu; Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o cananeu; e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, São Marcos vai narrar a escolha dos 12 discípulos, aqueles mais próximos, aqueles o qual Jesus chamou. Jesus tinha muitos discípulos, muitas pessoas que o acompanhavam, mas Jesus escolheu 12. E também 12 eram as tribos de Israel. Então, Jesus é quem chama. Jesus chama e os discípulos vão. Esses foram os que ele escolheram, aqueles que ele quis, aquele que era para aprender com ele, viver na intimidade com ele. E Jesus quis que eles ficassem com ele para ensiná-los, para mostrar verdadeiramente a face do Cristo, o ensinamento do Cristo, o Evangelho, o qual eles deveriam pregar depois, ser os continuadores da missão na igreja que o Cristo fundou. E aqui Jesus também vai chamá-los como os discípulos, mas também vai enviá-los como apóstolos, como os missionários, anunciando que o reino de Deus está no meio deles, também com autoridade para expulsar os demônios. É os discípulos e o apóstolo. O discípulo, aquele que aprende; o apóstolo, o enviado em missão. Jesus chamou esses 12 discípulos, ele escolheu. Assim também como escolhe cada um de nós, e dando o nome aos discípulos, nós também no batismo é pronunciado o nosso nome, para que sejamos marcados no livro da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, esse chamado, quando somos chamados pelo nome, Jesus também quer que nós cumpramos essa missão de discípulos apóstolos. Discípulos para aprendermos a sua palavra, fazermos essa catequese, o aprendizado da palavra de Deus, e também como apóstolos, sendo enviados em missão, como São Francisco nos diz, que nós evangelizemos com a nossa vida e, se for preciso, use as palavras. Essa missão missão que cada um de nós batizados recebemos, de sermos anunciadores da palavra de Deus, de darmos testemunho do amor, da misericórdia, da bondade, dessa intimidade do nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados a produzir os frutos para o reino de Deus. A cada um de nós, Deus, através do Espírito Santo, nos concede os dons e os talentos. Que nós não façamos como aquele da parábola dos talentos, que enterrou o seu talento. Não, que nós produzamos os frutos necessários para o reino de Deus e possamos dar testemunho desse amor. Sermos discípulos fiéis. Os discípulos de Jesus deram a sua vida anunciando a palavra de Deus. Que nós também tenhamos esse
comprometimento com o reino de Deus, com o anúncio do Evangelho, com o anúncio da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós vamos em missão, que deixemos a preguiça, deixemos o comodismo, que nos calemos diante das atrocidades que o mundo apresenta para cada um de nós, mas que verdadeiramente nós testemunhamos a palavra de Deus contra tudo aquilo que o homem quer destruir, que o demônio quer destruir, que nos tirar do caminho da salvação. Portanto, esse é o chamado que Jesus faz a cada um de nós, de sermos discípulos apóstolos, aprendermos e sermos chamados na missão de anunciar a boa nova do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.